Bom dia, alunos da EJA, os alunos que ficaram em recuperação em ciências, certo? Atenção para essas valiosas dicas, para que vocês possam atingir o objetivo, que é, quem sabe, conseguir a média nessa nova e boa oportunidade que se é dada, que são as recuperações finais. O nosso conteúdo da EJA para a recuperação será o mesmo conteúdo da terceira unidade, até para facilitar, e são conteúdos que foram escolhidos porque é o que acreditamos que vai dar um reforço para o que vocês vão estudar o ano que vem. Então, os conteúdos são tudo sobre a questão da atmosfera, a origem da vida e a fotossíntese. Primeiro, vamos fazer um aparato aí sobre a questão da atmosfera, né? Vocês sabem que a atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. Me desculpa, uma camada de gases que envolve a Terra. Então não existe na atmosfera apenas o oxigênio, tem uma série de gases. Eu vou citar exemplo aqui, o gás ozônio. O gás ozônio ele é extremamente importante, porque ele forma uma camada que nós chamamos de camada de ozônio, certo? Que protege a Terra e, no caso, nós seres humanos, dos raios ultravioleta do Sol, que são raios nocivos à saúde, que podem causar uma série de problemas, entre eles o câncer da pele. Por isso que é aconselhado, se você for à praia ou fazer alguma atividade ao ar livre, você evitar o sol próximo a meio-dia, de meio-dia até as 2 horas da tarde. Correto? Além desse ozônio, a gente tem que lembrar que a atmosfera tem uma série de funções. Entre elas, a função de manter estável a temperatura do planeta, que é a questão do efeito estufa. Então, muita gente fala do efeito estufa, coisa e tal, e não entende que o efeito estufa é uma coisa necessária para a vida na Terra. O problema é que, devido à emissão de gases que o ser humano está enviando na atmosfera, está aumentando demasiadamente, aumentando demais esse efeito estufa. Então está causando o aquecimento global. Mas uma das funções da atmosfera é justamente a questão de manter a temperatura, que é o que mantém a vida no planeta. Outra função importante da atmosfera é proteger a Terra de restos de lixo espacial, meteoritos, meteoros, satélites artificiais, pedaços de satélites artificiais, que ao atravessar a atmosfera, eles são incinerados, caindo poucos pedaços aqui no nosso planeta. Dando continuidade ao que a gente vem falando sobre a atmosfera, falei para vocês que a atmosfera é aqueles gases que envolvem o nosso planeta, né? Eu citei o exemplo do ozônio, que nos protege dos raios ultravioleta do Sol, para falar de um que é o que a gente necessita para sobreviver, que é o oxigênio. O oxigênio é um gás que está na atmosfera. À medida que aumenta a temperatura, esse oxigênio vai diminuindo. Se lembra daquela história do jogador de futebol que vai jogar lá em La Paz, em grande altitude? O jogador brasileiro ele sofre mais do que aqueles que moram lá, porque lá eles já estão adaptados, e nós não. Um outro gás também importante que está na atmosfera, certo? É o gás carbônico. Por quê, Fabinho? Aí a gente vai entrar na questão da fotossíntese, que é o processo
pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. E um gás necessário para que as plantas consigam fazer a fotossíntese é o gás carbônico. Porque a planta, o que é que ela faz? Ela capta a energia luminosa do sol, capta o gás carbônico, os nutrientes da água e do solo, transforma em seu alimento, e o que ela sobra, o que ela libera é oxigênio e água, certo? Dando continuidade, nós estudamos também sobre as teorias de origem da vida. Eu disse a vocês que existe a teoria religiosa, que são aquelas ligadas à religião, que são as teorias criacionistas, certo? Em que um ser superior, criou os seres humanos e todos os outros seres, que existem na Terra. Mas existem as teorias científicas, que não quer dizer que necessariamente elas desmintam a religiosa, mas elas falam de uma forma diferente. Existiu ao longo da história científica algumas teorias para a origem da vida na Terra. Eu vou citar a teoria da abiogênese, teoria biogênese e a panspermia. Vamos para a teoria abiogênese. Como eu disse para vocês, de ciências, algumas palavras, elas usam uns termozinhos, certo? Para identificar. Então, disse para você que várias palavras que tem um A na frente significa não. Então, abiogênese, não vida. Então, segundo a teoria abiogênese, a vida surgiu no elemento inanimado, do elemento sem vida. Essa é uma teoria que já foi refutada há muito tempo, Quando a gente fala de refutada, é que ela já não é seguida mais, certo? E essa teoria, ela entra em comunhão, junção com a teoria religiosa. Quando a gente para um pouco de tabela, porque a religiosa, em algumas religiões dizem que Deus pegou o barro, do barro fez o homem, e o barro não tem vida. Só que essa teoria ela já foi posta de lado, que é a teoria que diz que pode surgir vida de um elemento sem vida. Aí ela assim, começaram a observar que, por exemplo, a carne de um animal, depois do animal morto, a carne estava lá e depois começava a surgir bichinhos. Aí ele olha aí, esses bichinhos aí é da carne morta. Então, de uma coisa que não tem vida, surge vida, certo? Uma madeira lá num lugar úmido, aí vinha o mofo, uma série de coisas. Aí, viu? A madeira morta fez surgir vida. Tá lá, ficava por lá um monte de lixo espalhado. Aí dizia lá, tem baratas e ratos lá, ali surgiu daquele lixo. E na verdade nós sabemos que não é assim. E essa teoria foi refutada com a ajuda de Pasteur, através de seus experimentos, certo? Que provou que para ter vida a coisa era diferente, para surgir uma vida. Vou falar agora da teoria que substituiu essa, que é a teoria biogênese. Então está dizendo que biogênese, vida. Para ter início uma vida, precisa de ter uma vida anterior. Essa teoria, certo, é a mais aceita hoje, certo? E ela diz que para ter vida tem que ter vindo uma vida já pré-existente. Aí eles, olha lá a carne ali, aqueles bichinhos, foram as moscas que pousaram, deixaram os ovos e nasceu a larva. Entendeu? Então não surgiu da carne morta, surgiu da mosca que depositou seus ovos. É tanto que o que é que se faz? Quando você quer colocar uma carne no sol e que não crie bicho, você isola ela,
para que as moscas não pousem. E aí também não dá bicho. Simples assim. Além da biogênese, né, tem a teoria da panspermia. Essa teoria é aquela em que acreditava-se, e alguns até acreditam, mas também quem é aqui para dizer que estão errados, mas a mais aceita hoje é da biogênese. Viu? Panspermia diz que micro-organismos vieram do espaço sideral e caíram na Terra, se proliferaram, certo? Então, teoricamente, é dizendo que tudo que existe aqui é extraterrestre, é fora da Terra. Só que tem um probleminha, né? Vocês estudaram na atmosfera, todo o lixo espacial, aquilo que vem do espaço, quando vai atravessar a atmosfera, ele é incinerado, né? Ele pega fogo. Aí imagina um micro-organismo passar por tudo isso e ainda o impacto de quando essa rocha chega na Terra. Eu particularmente não acredito. Mas a panspermia é aquela teoria que diz que seres vivos, micro-organismos, vieram do espaço sideral e chegaram aqui na Terra. Certo? Vamos ver aqui mais. Bom, partimos agora para a questão voltada à produção de energia, no caso da análise das plantas. As plantas, pessoal, as plantas são seres produtores. Por que é que são produtores na cadeia alimentar? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento e elas servem de alimento para os outros seres vivos. Por isso que elas são consideradas como produtoras. Elas estão na base da cadeia alimentar. Mas para as plantas produzirem o seu próprio alimento, elas se utilizam de um recurso que nós chamamos de fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Como eu falei anteriormente, as plantas captam a energia luminosa do sol, o gás carbônico, nutrientes do solo e da água e transformam em seu alimento, que é um tipo de um açúcar, que é a seiva que tem na árvore, e devolve para a natureza alguns produtos ao final desse processo. Quais os produtos que a planta devolve para a natureza depois de fazer a fotossíntese? Glicose, que é o açúcar, e oxigênio. Oxigênio, que é indispensável para a nossa vida no planeta. Certo? Então não podemos esquecer dos elementos essenciais que as plantas utilizam para fazer esse processo de fotossíntese. Energia luminosa do sol, gás carbônico, água e nutrientes do solo. Viu? Se não tem isso, a planta não consegue fazer a fotossíntese que é feita nas partes da planta que tem a coloração verde, porque é através do cloroplastos que as plantas conseguem fazer esse procedimento. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo várias vezes, todas as vezes que for necessário, e desejo a todos vocês uma ótima prova. Valeu, até quarta.